Como vão, seguidores, falar hoje sobre a foice, o ramalhete, o cavaleiro e o navio em erros de significados em livros de baralho cigano. Então, a foice, ela não tem a ver com acidentes, com trauma, porque a foice, ela não é uma foice de guerra ou uma foice tipo uma arma branca utilizada para guerrear. Ela pode ser sim considerada uma arma branca improvisada. A arma branca improvisada como uma tática de mão, uma foice assim improvisada para você combater, para desestabilizar o outro em alguma situação, mas isso é raro. Mas ela é considerada sim uma arma branca improvisada. E, obviamente, como é improvisada, tem um alcance limitado, menos eficaz e com dificuldade de uso para ser manuseada. Então, por essa razão, a foice ela não tem a ver com essa questão aí de ser utilizada para guerra, não tem ligação com acidentes, não tem ligação com trauma. Não tem ligação com isso, tá? Porque ela não é utilizada dessa forma. Na verdade, a lâmina que tem a ver com isso, com acidentes e traumas, é o chicote. O chicote, sim, pode ter ligação com isso, porque ele alimenta o fogo, representa armas de fogo, e aí sim pode acontecer acidente, trauma. Lembram das chibatadas nas costas dos escravos que os romanos capturavam? Desde aquela época lá, onde era utilizado o azorregue. Então, desde aquela época para cá, o chicote era utilizado como uma ferramenta de castigo, de punição. Então, ele tem ligação com traumas, porque ele deixou marcas. Tudo que deixa marcas tem a ver com traumas. E a foice, a funcionalidade dela não tem ligação com a funcionalidade do chicote. A funcionalidade da foice não é deixar marcas. A funcionalidade da foice é exatamente arar a terra, trabalhar, voltada para fins produtivos, fins trabalhistas. Pode acontecer algum tipo de descuido ou negligência e a pessoa se cortar? Sim, mas é raro, tá? É raro porque o cabo da foice é longo e é óbvio que a pessoa que está ali, né, em campo vai tomar cuidado com isso. Inclusive, hoje em dia também tem aí o grupo MST, que trabalhava muito em terras. E o dia 17 de abril é o Dia Internacional da Luta dos Trabalhadores do Campo. Por quê? Porque houve um massacre em Eldorado, dos Carajás, em 1996, no sul do Pará, onde a PM executou 19 pessoas. E esse 17 de abril ficou na história, porque os MST estavam tentando ali tomar o território. Então, eles tentavam combater ali com o que tinham. Mas a foice não é uma arma de luta, mas pode ser usada como uma ferramenta de combate improvisada. Tá? Então, não tem ligação com acidentes e traumas. Ao invés da foice, o chicote. O chicote, de fato, tem a ver com os traumas e acidentes. E no relacionamento físico, o chicote não tem a ver com separação. Eu já vou avisando, tá? Em relacionamento físico, o chicote é aquele tipo de pessoa que fica te forçando a ficar no relacionamento. Não aceita o fim. Não quer que você vá embora. Se houver separação, vai haver perseguição. É aquele cara que fica atrás de você. É aquele cara que não aceita o fim do relacionamento. Então, o chicote ele tem a ver com conflitos que podem se combinar em separação, mas não é aquela separação definitiva. A pessoa está sempre indo e vindo, indo e vindo. Está sempre perdoando, dando uma nova chance, se subjugando aquela situação de novo. Então, o chicote, ele sim tem a ver com
de fato, com os traumas e os acidentes, as marcas, e não a foice. A foice não é característica disso, tá? A foice não é ligada a acidentes nem traumas, mas o chicote é, tanto como arma de fogo como o azorregue. O chicote é utilizado sim para esses fins de deixar marcas, traumas, e pode causar acidente sim. Agora a foice definitivamente não, a foice não tem a ver com isso. A foice tem a ver com delimitação de territórios, de limites ali territoriais, luta pelo seu espaço. E ela não, como eu já expliquei aqui, ela não é uma arma de luta, mas ela pode ser usada como uma ferramenta de combate improvisada, mas não necessariamente por isso tem a ver com arma de guerra. Então, o ramalhete, vamos falar agora sobre o ramalhete. O ramalhete, ele não tem a ver com dom. Ramalhete não é um dom. Ramalhete, ele tem a ver com vocação. O dom tem a ver com a estrela. Então, vamos começar a discernir o que é um dom e o que é uma vocação. Um dom é uma arte que você tem. É uma arte. Ah, tem voz para cantar. Ah, tem talento para escrever livros. Ah, tem talento para escrever peças de teatro. Ah, tem talento para interpretar personagens no cinema. Tem talento para dirigir artistas. Um dom é uma arte que você tem. Pintura, escultura, canto, poesia, interpretação. Um dom é isso. E uma vocação é a doação de si mesmo a uma atividade que você tem prazer em executar e também tem um apelo interior te conduzindo àquilo ali. Então, deixa eu te explicar bem. Você, que é autora e escreve no livro que o ramalhete é um dom. Deixa eu te explicar bem. Vamos colocar assim para você entender. E não ficar mais ensinando coisas erradas aos leigos, tá? Vamos colocar assim. Vamos supor que tem 2 pessoas ali fazendo curso de culinária. Uma tem vocação para a culinária. Então, quando ela coloca ali a mão para fazer um bolo, ela faz aquele bolo delicioso. A outra, ela não tem a vocação, ela só tem o dom da arte. Então, quando ela coloca a mão para fazer o mesmo bolo, ela não faz um bolo tão gostoso, mas ela tem aquela arte, o dom de pegar o bolo e fazer todos aqueles enfeites em cima do bolo, botar o bolo todo enfeitado com aquelas florzinhas, aquelas coisas todas. É uma arte que a pessoa faz ali em cima do bolo. Que, sabe aquelas pessoas que fazem bolo em forma de carro, bolo em forma de pessoas, bolo em forma de animais? Então, isso é um dom, é uma arte. Ela não tem a vocação para fazer aquele bolo gostoso, delicioso. Não tem vocação para comida, mas para arte. Se ela colocar a mão naquela culinária ali, ela consegue, com o dom, com a arte dela, enfeitar, emperequetar tudo, ficar tudo bem, assim. Ela consegue fazer digamos assim, colocar aquilo ali com uma imagem comercial para vender. Então, é diferente de você fazer um bolo comum com a tua vocação, faz um bolo de laranja e coloca ali para vender, só o bolo. E a outra, ela pega o dom e coloca aquelas florzinhas, aqueles enfeites todo em cima do bolo de laranja, aí já fica mais comercial, mais atrativo para vender. Então, isso é o dom e isso é a vocação, entendeu? Então, estamos entendidos? Você não pode colocar as coisas no livro e sair ensinando para as pessoas. Eu não estou fazendo isso por você, eu estou fazendo isso pelas pessoas que estão estudando isso aí, tá? Mas você não pode colocar as coisas no seu livro e sair atirando aí para os leigos comercializarem e depois propagarem sem você saber o que você está falando, tá? Então, vamos discernir bem o que você está colocando ali. Um dom é uma arte e uma vocação
é aquele apelo interior te conduzindo para aquilo, porque é o teu prazer em fazer aquilo, é a tua doação de si mesmo, é o que você mais gosta de fazer, a tua vocação, tá? E o dom é a arte. Agora vamos passar para o cavaleiro. Outro significado errado, hóspede, visita. Aí a pessoa pensa que está vindo alguém se hospedar na casa dela. E na verdade não, porque os mensageiros de tempos antigos, a história deles desempenhando atividades na área da comunicação e transporte de informações. Os mensageiros eles só paravam para se hospedarem quando eram em estalagem, pousada, alojamento para viajantes, acampamento, abrigo temporário como tendas e cabanas, para trazer assim, é um abrigo provisório, né, para trazer uma proteção do clima e um descanso para eles no intervalo de uma entrega e outra. E os mensageiros eles se hospedavam também em residências de famílias nobres, principalmente quando estavam a serviços do rei. E em troca eles traziam notícias e informações importantes para os proprietários, podendo também realizar tarefas para eles. Então eles se hospedavam na casa de fazendeiros, comerciantes, artesão, na casa de pessoas nobres, figuras nobres, não em casas assim de pessoas comuns. Era raro, tá? Então, os mensageiros, eles não têm ligação com hospedagem. Tem 12 lâminas aqui no baralho que tem a ver com hospedagem, cada uma à sua maneira. Mas ele especificamente, ó, cegonha tem a ver com... Cegonha tem ligação com a torre em relação à hospedagem. Pássaros têm ligação com a árvore em relação à hospedagem. Cavaleiro tem ligação com o navio em relação à hospedagem. Então, o cavaleiro por si só, ele não tem ligação com hospedagem em residências comuns, tá? Porque ele está ali a serviço e naquela época ninguém conhecia ninguém ia colocar o cavaleiro de passagem, o mensageiro ali para dentro de casa, tá? Então eles só ficavam na casa de fazendeiros, comerciantes, artesãos. Então, não tem ligação com hospedagem. Navio tem a ver com transferência de propriedade? Não, navio não tem a ver com transferência de propriedade. O navio, ele envolve navio não envolve, ele não tem a ver com transferência de propriedade porque ele não envolve a titularidade do cidadão como proprietário de bens imóveis. E navio não tem a ver com titularidade. Também envolve, essa questão da transferência também envolve a escritura pública, o registro no cartório de imóveis para segurança judicial e validade legal. E o navio não tem nada a ver com isso. E sim, a montanha tem a ver com essas questões que envolvem a titularidade e a propriedade na montanha. E a transferência é na chave, porque a entrega de uma chave simboliza a transferência da propriedade. Você dá o acesso ao bem ou patrimônio como responsabilidade cabível à pessoa. Então, a chave que tem a ver com transferência de bens imóveis e titularidade. O navio, se você for pesquisar um navio, minha querida autora, você vai ver que ele só tem a ver com transferência de cargas, mercadorias, produtos e outros bens, o que pode sim representar a transferência de móveis numa mudança domiciliar, no máximo. No máximo são os móveis que ele vai transferir de um lugar para o outro. Agora, bens não, você colocou aqui propriedades e não tem a ver com isso, não. Não tem a ver com esse tipo de... Propriedade envolve titularidade, né? Propriedade patrimonial, propriedade de um carro, propriedade de um imóvel, de um ponto comercial. Isso aí envolve a chave, tá? Agora, se você for colocar dessa forma, você colocou aqui propriedades, etc. Tá errado. Já tá errado aí.
Navio tem a ver com transferência de passageiros, turistas, correios, cartas, encomendas, transporte de mercadorias em larga escala, comércio internacional, comércio turístico. Mas titularidade, eu nunca vi nem ouvi falar que navio tem a ver com transferência de propriedade patrimonial. Nunca mesmo. E não sei de onde você inventou, de onde você criou isso, sinceramente. Dentro da linha de pesquisas ligadas ao navio, isso não existe, não é cabível. Então, você que está escrevendo seu livro e vai publicar, cuidado. Porque só desses aqui que eu já vi, ramalhete tem a ver com dom? Não. O cavaleiro tem a ver com hospedagem, visita? O cavaleiro é independente. O cavaleiro, ele não gosta de depender de favor de ninguém. Eu já falei aqui no canal. Não gosta de parar. Cavaleiro é aquele tipo de pessoa que gosta de ficar na casa dele. Gosta da cama dele, do ambiente dele, das coisas dele. Não gosta de ficar dormindo na casa dos outros, parando na casa dos outros. Então, não tem a ver com isso. E mesmo assim, dentro do contexto de pesquisas históricas, ele só parava para se hospedar na casa de nobres, porque estava a serviço do rei, na casa de fazendeiros, comerciantes, não de pessoas comuns. E no demais, por isso que ele fazia as tendas e cabanas ali, para se proteger do clima e descansar temporariamente, enquanto tinha uns intervalos ali de descanso. Agora, colocar isso sem você ter um respaldo de pesquisas, isso é triste, né? Ainda mais em um livro circulando por aí na mão de leigos. Aí você vai jogar com a pessoa, vai marcar uma consulta com a pessoa estudou um livro desse, começa a falar um monte de besteira ali, né? Navio é transferência de propriedade, de imóvel, tá errado. O ramalhete tem a ver com dom, tá errado. O cavaleiro tem a ver com hospedagem, a pessoa pensa que tem alguém vindo se hospedar na casa dela, e não é na casa dela, tá errado. Tá errado. O cavaleiro, quando vem se hospedar, em algum local próximo, tipo uma pousada, tipo um hotel, e não na residência da pessoa, tá? Foice não tem a ver com acidentes e traumas, é o chicote. Chicote não tem a ver com separação, chicote é perseguição, é forçar a pessoa a ficar ali presa sob aquele relacionamento tóxico, ou seja, a pessoa tem que ficar subjugada embaixo de uma autoridade que ela não quer, e ela vai ficando dentro daquele círculo vicioso, né? Ela não consegue se libertar daquilo. E quando chega ao fim, a mulher quer ir embora, ele não aceita o fim. E se houver separação, vai haver perseguição, vai haver briga, vai haver ameaça, vai haver intimidação. Então não tem a ver com isso. Não tem a ver. Tem que tomar cuidado com as coisas que você fala sem pesquisar. Principalmente as coisas que você coloca no livro sem você ter embasamentos de pesquisas, tá? Então você, quando conversar com historiadores, como foi o meu caso, eu conversando com um professor de história, eu já tirei essa história toda aqui a limpo, tá? Porque para eu pesquisar, para eu levantar as pesquisas, eu preciso saber na fonte. Então, eu vou conversar com um professor de história de uma faculdade para eu saber sobre isso aqui. Confirmou? Ok. Então, é isso aí que eu vou colocar no livro. Já está confirmado, tá? Agora sim eu tenho convicção a respeito daquilo ali. Então, quando você vai tirando essas palavrinhas soltas, ou seja, esses significados soltos, sabe? Ramalhete, dom, foice, acidente, trauma, chicote, separação. Você vai pegando essas palavrinhas soltas, navio, transferência de propriedade. Vai pegando essas palavrinhas soltas e pesquisando, começando a mergulhar mesmo naquilo ali, para fazer associação com símbolo e saber se aquilo ali tem ligação realmente com símbolo. Você vê que não. Você vê que aquilo ali é uma mentira. Você vê que aquilo ali é falta de pesquisa. É falta de
tem toda uma falta de conteúdo, de desenvolvimento, de explicações, que se você for pegar um livro desse para estudar, você está muito enrascado se for dar consulta para uma pessoa de um nível de esclarecimento que começa a te confrontar ali na tua consulta. Já pensou? Por que o navio tem a ver com transferência? Você vai ter que explicar. Qual a coerência simbólica? Você que está dando a consulta e dizendo isso, você vai ter que explicar aquilo ali. Já pensou se você pega uma pessoa esclarecida, dando esse tipo de consulta, dessas coisinhas que você estuda nesses livros? Bom, e quando você for escrever o seu livro, você também tem que tomar cuidado, tá? Com as coisas que você está colocando ali. Então, na minha avaliação sobre o que eu vi nesse livro, pelo menos com essas palavras até aqui, o meu relatório de conclusões é o seguinte: esse livro contém um conteúdo com significados, com uma significativa porcentagem de erros de lógica, de aplicação de conhecimento, sendo baseado na reflexão de ideias relacionadas diretamente às próprias crenças e experiências da autora, com base em estudos visuais da lâmina, sem análise estrutural dos significados ou qualquer embasamento em pesquisas, motivo pelo qual não o recomendo. Aí você quer pegar, você faz um curso com a pessoa e aprende isso, quer processar, o que você tem que fazer? Você tem que fazer um relatório do livro, um relatório de todo o material que ela te deu para você estudar como curso, como linguagem de curso, de desenvolvimento ali de consultas profissionais, né? Você tem que ter o relatório para você mostrar na audiência os erros que ela está passando para você como leigo. Tá? Você tem que ter esse relatório. Por isso que o relatório é importante, porque o relatório vai fazer um levantamento sobre tudo que está errado. Por que está errado, o que está faltando, e entender essa propagação para pessoas que vão passar para mais pessoas e formar uma corrente de leigos, uma corrente de gente que não está habilitada para jogar. Por isso que você vê por aí muitas pessoas oferecendo cursos e consultas. Eu estudei não sei o que, estudei não sei o que lá. Começa a confrontar a pessoa. Começa a confrontar a pessoa e pedir aí o seguinte: esclarecimento sobre os significados. Você está desconfiada de algum significado que ela esteja passando para você ali na leitura da consulta? Poxa, esse significado não faz sentido. Não tem ligação com a pesquisa ligada ao símbolo, então ela está inventando, ela está plantando, ela está colocando ali. Ela está fazendo um estudo visual da lâmina, não está pesquisando a lâmina, está fazendo um estudo visual e refletindo o que pode ser aquilo ali pela lógica. Porque estudando, pesquisando, ela não está. Aí ela planta ali aqueles significados, né? Você olha para a imagem da carta e você vai refletindo sobre essa imagem. É um estudo visual isso aí, é um estudo visual. Aí coloca lá no livro. E aí vem essa palhaçada que a gente vê aí, né? Eu sou Cíntia Domingues Nascimento, eu dou aula para professores, corrijo os livros com esses significados errados e passo aí para vocês o relatório a respeito do que você está aprendendo como leigo, sem informação, sem instrução, sem conhecimento e achando que aquilo ali é o certo.